As dificuldades encontradas pelo Internacional a partir da calamidade no estado, a saída, inclusive, do estádio Beira-Rio e do CT Parque Gigante e o calendário com muitos jogos em sequência faz com que os cartolas iniciem um movimento para contar com selecionáveis agora durante a data FIFA. Enquanto isso, no dia 27, a próxima segunda-feira, uma reunião com a CBF deve definir os rumos do futebol brasileiro no segundo semestre. E ainda sobre a possível saída de Charles Arangues para o futebol chileno. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Espero que sim, espero que estejam aí cada vez melhor, né? A partir de tudo que a gente está vivendo e aquela coisa que eu sempre digo, né? Pensar positivo, pensar para frente, pensar num futuro vindouro aí, principalmente, né? Um futuro em que a gente possa retomar a normalidade aqui no nosso estado, na nossa cidade, Porto Alegre como um todo. Enfim, vocês sabem que eu prefiro sempre tentar um lado mais otimista, né, nos inícios aqui dos vídeos, principalmente em cima de tudo que a gente está vivendo, né? Tá bem difícil para a cabeça. Eu não vou dizer que tá fácil, né, ou que eu consigo me dar bem aqui, muito pelo contrário. A gente tem que se ajudar. Seja aqui nos vídeos, seja pessoalmente, seja pela internet, seja por mensagem, né? Troca uma ideia com quem tu gosta e diz principalmente, né, o quanto tu ama essa pessoa, né? Porque às vezes isso também faz a diferença, beleza? Quero começar com vocês falando sobre o Belgrano, adversário do Internacional, agora na próxima terça-feira, dia 28, né? Venceu pelo Campeonato Argentino, 2-1 no Central Córdoba. E aí faz agora a última partida, antes de encarar o Inter pela Copa Sul-Americana. O Inter, por sua vez, não joga desde o dia 28, né? Tu lembra a última partida do Internacional? Tu lembra? 1-1. No Beira-Rio contra o Atlético Goianiense. O Internacional aí teve até uma coletiva muito forte do técnico Eduardo Cudê naquela ocasião, né? Os torcedores também botaram uma pressão do lado de fora do estádio, enfim. Vai fazer um mês, né, que o Internacional não entra em campo para atuar. Por isso que está treinando em 2 turnos, boa parte lá em Itu, para tentar, né, fazer com que a parada, não só a questão de não jogar, né, mas o período que ficou fora dos treinamentos também não seja tão encarado, vamos dizer, de uma forma ruim, né? O Inter, ele tá fazendo um movimento nos bastidores e não externa isso, até a gente conversa com algumas pessoas com trânsito ali dentro do vestiário colorado, no departamento de futebol, todo mundo tenta meio que tirar o corpo fora e não dá informações mais precisas. Mas deixa eu pegar minhas anotações aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. O Inter tem agora 6 jogos marcados já, tá? O Inter vai jogar, vamos de novo aqui, ó. 28 Belgrano, dia 1º Cuiabá, dia 4 o Real Tomaiapo, dia 8 Delfim, dia 13 São Paulo e dia 16 Vitória, ok? Tem uma data FIFA agora que vai rolar, né, do dia 13 ao dia 11, eu já gravei sobre isso, a gente já falou também sobre essas questões aí de ter, né, Rocher, Valência e Borré fora. Porém, a partir de toda essa situação de calamidade que o Inter vem vivendo, essa possibilidade de não jogar no Beira-Rio, a questão também do CT e todo o trâmite envolvendo CBF, ida para Itu e tal, o Inter está tentando entrar em contato ou conversando com as federações da Colômbia, do Uruguai e também do Equador para ter os 3 atletas no maior número possível destes 6 jogos que eu acabei de dizer. Porque olha só, teoricamente o Inter deveria deixar os jogadores ir do dia 3 ao dia 11, ele é obrigado a fazer isso. Mas se o Inter pede para as seleções e as seleções permitem, eles não são, então, né, obrigados a ir para os seus amistosos, e principalmente pelo fato de ser amistosos. Tu quer ver? Vou te dar um exemplo. O Borré deveria se apresentar no dia 27. Dia 27. Ou seja, ele perderia o jogo do dia 28. Como não é data FIFA, ele não vai. A tendência é que ele vá mais próximo do dia 3, perdendo alguns jogos. Mas o que o Inter está dizendo para as seleções? Olha só, a Copa América ela só começa no dia 21.
É preferível que os teus atletas estejam em ritmo de competição, em jogos, do que apenas treinando. Porque a gente já ficou um tempo fora. A gente não está jogando há um mês, como eu acabei de dizer. A gente não está fazendo treinamentos tão fortes há 2 semanas. Então, quanto mais eles ficarem aqui, melhor para ti é na disputa da Copa América. É isso que o Inter está dizendo. Vou dar um exemplo. O Rocher. O Rocher é melhor jogar ou é melhor treinar? É óbvio que jogar, né? O goleiro ele precisa de condicionamento, ele precisa de estar em atividade. Então é isso que o Inter está tentando fazer. Falando com as seleções para que, pelo menos, tá? 5 jogos eles estejam aqui dos 6. E aí teria o 13, seria depois do São Paulo, no dia 13, que daí eles iriam para as seleções. Ou, pelo menos, depois do Delfim, para ter os 3 jogadores durante a Copa Sul-Americana, os jogos decisivos da Copa Sul-Americana. Então teria o Belgrano, o Real e o Delfim, os 3 estariam aqui. E aí, beleza, né? Daí estariam, sei lá, no dia 11, por exemplo, com as suas seleções, tendo então 10 dias para trabalhar com o objetivo da Copa América. Então esse é o movimento que o Inter está fazendo. Ele não vai externar, ele não está externando isso. E tanto que tem gente dentro do próprio vestiário do Inter que nem sabe quando os jogadores vão sair e quando os jogadores não vão. Tá? Ele não vai externar isso no microfone, até para não criar expectativas e até mesmo para, de repente, outros clubes aqui do Brasil não quererem fazer o mesmo. Tá? O Inter deve voltar em bloco, junto com o Grêmio e junto com o Juventude, agora na reunião do dia 27, entre a CBF e os demais clubes do Brasil. Por conta de calendário, por conta de definições de Copa Libertadores e Sul-Americana, por conta de algumas questões também envolvendo patrocínios, porque o Campeonato Brasileiro ele tem uma empresa de bets, né? Uma empresa de apostas esportivas como principal patrocinador. Só que os clubes do Brasil também têm empresas de apostas esportivas como patrocinadoras. Então isso está dando um certo conflito, porque é meio óbvio, né, que uma utiliza do outro justamente para tentar matar, né, o nome o chamado marketing de guerrilha, né, basicamente. Então, por exemplo, Brasileirão X não é o mesmo X que patrocina o Inter. Por sua vez, não é o mesmo X que patrocina o Grêmio, patrocina o Corinthians e assim vai. Então, também vai ser decidido isso nessa reunião da CBF. A ideia do Inter, do Grêmio e do Juventude é que votem em bloco os 3, né, em todos os pedidos, principalmente na questão envolvendo rebaixamento, envolvendo o futuro do Campeonato Brasileiro, para não dizer, né, pô, mas vocês mesmo não têm unidade. Como é que eu vou votar a favor do que vocês estão pedindo se vocês não têm unidade? Então, começa por aí. A segunda questão é o que o Renato e o presidente Alberto Guerra deixaram muito claro agora na coletiva da última sexta-feira. Vão pleitear o não rebaixamento. E tem clubes do Brasil, acredito que os clubes que têm grande possibilidade de ser rebaixado, que estão aprovando o fato de não haver rebaixamento nesse ano, por conta dos 3 clubes aqui do Rio Grande do Sul. Então, o dia 27 vai ser bem interessante na questão reuniões, na questão CBF, na questão que envolve o futuro do futebol brasileiro. E por fim, o Arangues, né? Porque uma notícia desde o Chile dá conta de que a Universidade do Chile poderia ser o destino do Arangues agora a partir de dezembro. O que acontece? O Arangues ele tem um contrato até o meio de 2025 com o Inter. E aí, claro, né, a partir de janeiro poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. Poderia deixar o Beira-Rio e ir para outra agremiação. O que acontece? Hoje, o Inter não só nega, como não acredita que o Arangues esteja trabalhando essa questão. Mas eu tenho que dizer o seguinte, tá? Ele não vem treinando há um tempo. Ele agora, ontem, por exemplo, ele ficou fazendo um trabalho de carga lá em Itu. Ele teve uma questão que do nada, ele, né, uma torção no tornozelo, vinha treinando normalmente, no outro dia teve uma torção no tornozelo, não dá mais para jogar. Aí depois fez a questão no olho e
faz muito tempo, né, que não joga pelo Internacional ou que tá ou sempre no departamento médico ou sempre com alguma questão. Na última semana, o Arangues foi um dos poucos atletas que não atendeu, por exemplo, o torcedor para tirar foto. Não parou para conversar com os repórteres. Não que isso faça diferença, né, de falar com os repórteres, mas boa parte dos jogadores pararam ali para trocar uma ideia sobre o futuro do Inter, né, se ele ia para Itu, se ele ia jogar em Barueri e tudo mais. O Arangues, ele tá meio, vamos dizer, ele é introspectivo, né? Ele é um jogador que não fala muito. Ele é um jogador tímido, é um jogador que não concede entrevistas e tudo mais. Mas isso também talvez possa ser até um agravante nesse sentido. Mas, lembrando, né? A negativa da direção em nada quer dizer que isso não exista, né? Porque os jornais chilenos, eles dão conta há muito tempo já de que o Arangues terminaria a carreira lá, no país que ele tem, né? Como o país de origem. Beleza? Se tu chegou até aqui, meu parceiro, te agradeço demais. Vamos conversando ao longo de todo o dia aí nos comentários e um forte abraço, bom final de semana para todo mundo. Valeu. Tchau.